Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. Com essa frase, o educador e escritor Rubem Alves tenta explicar a importância da educação. E neste último programa da série especial sobre esse tema, nós vamos mostrar os rumos do sistema educacional brasileiro e quais desafios ainda precisam ser vencidos pelo governo, pelos professores e pela sociedade. Chegamos à segunda década do século XXI e muitas transformações foram vividas em todos os âmbitos da sociedade nos últimos anos. Mas em relação à educação, especialistas e educadores são praticamente unânimes ao dizer que ainda estamos muito atrasados nesse quesito, principalmente em relação à estrutura de ensino escolar. Há um descompasso muito grande, um descompasso imediato, porque os estudantes, os jovens, as crianças hoje estão conectadas. Elas passam a maior parte do seu tempo conectada de alguma forma na rede mundial. E a escola continua naquela estrutura que é baseada em lousa, em livro, em caderno. Isso não traz nenhum interesse, desafio para os jovens de hoje. Nós não podemos mais pensar o aluno como nós pensávamos antes da década de 90. O aluno, ele tem um outro perfil, né? Então é o aluno da era digital. E o professor, ele não pode ser analógico, senão ele não consegue mais atingir esse aluno. De acordo com a socióloga Helena Singer, pela primeira vez na história, alunos podem ensinar tanto quanto professores. Já não funciona mais a estrutura em que o professor fala e os alunos escutam. O professor precisa sair do centro, que é uma carga muito grande nas costas dele, e se possibilitar que numa sala de aula as pessoas ensinam e aprendem. Os estudantes podem ensinar também, o professor, muitas coisas. Podem se criar grupos de trabalho interativos dos estudantes com auxílio do professor. É claro que precisa ter um filtro para caminhar na internet. O professor pode fazer esse filtro, indicar as melhores fontes, sugerir as pesquisas, indicar os caminhos, né? Tem um papel importante a ser desempenhado. Então o professor não tem que ser mais o transmissor de informação, mas ele tem que ser o facilitador da aprendizagem. O professor não é mais aquele que ensina, mas é aquele que ajuda o aluno a aprender. Diante desse panorama, um dos principais problemas do modelo educacional atual é a falta de interatividade, uma vez que as novas tecnologias ainda são pouco usadas em sala de aula. Avançar no sentido do século XXI na escola seria trazer essa estrutura mais flexível das novas tecnologias para dentro da sala de aula, né? E serem avaliados continuamente, não a partir de provas de algumas disciplinas de vez em quando. A aprendizagem se dá pelo envolvimento, né? O Philippe Perrenot dizia que é necessário, para que haja aprendizagem significativa, de um ensino contextualizado. Então você tem que envolver o aluno, você tem que partir do contexto do aluno para aquilo que você está trabalhando com o aluno possa ser de fato significativo e despertar o interesse do aluno. Newton Campos é professor da área de tecnologia e viajou para vários países para tentar desenvolver modelos educacionais do futuro e chegou a uma conclusão: as formas de aprender e ensinar dos nossos filhos e netos não terão quase nenhuma semelhança com os modos pelos quais fomos educados. Muita gente relaciona o fracasso da educação atual por causa das novas tecnologias que não são tão bem empregadas em sala de aula. Como que você vê isso? Olha, eu acompanhei no início, lá, essa universidade que eu dou aula lá na Espanha, ela é muito vinculada à tecnologia. Então eu acompanhei há uns 4 anos atrás um debate lá, justamente quando se começaram a usar esses smartphones, né? E a primeira reação foi um pouco de choque do professor falar: ó, ninguém pode usar celular aqui na minha sala, hein? Desliga tudo, né? Porque é aquela primeira reação de proteção, né? Logo em seguida, já começou a se observar o quão rico permitia que a aula ficasse. Eu estou com a professora Cristiane Coimbra, que dá aula nos cursos de Administração e Ciências da Computação da Unesp e usa ferramentas tecnológicas em sala de aula, né, Cristiane? Sim. E quais ganhos essas ferramentas trazem para a prática pedagógica? O que você observa no dia a dia?
Na verdade, dá para sentir mais envolvimento da turma. A gente consegue fazer com que as ferramentas sejam utilizadas como extensão da sala de aula. Então, muitas vezes a gente começa um projeto, uma atividade aqui, a gente consegue dar sequência nessas atividades. Isso é interessante porque motiva o aluno, ele se sente mais engajado e mais envolvido na disciplina, né? E eles conseguem responder bem a esse estímulo tecnológico sem se dispersar do conteúdo dado em sala de aula? Esse é o grande desafio. No nosso caso aqui com a turma, funciona muito bem porque nós temos regras muito claras de uso dessas tecnologias. Inclusive eu utilizo a lousa, utilizo diversas ferramentas, eles também utilizam o caderno, mas faz parte do nosso dia a dia, da nossa disciplina, o uso dessas tecnologias como complemento que serve para enriquecer a nossa aula. De acordo com Cristiane, os alunos não se interessam pela aula quando as ferramentas tecnológicas não são usadas e vivem em uma era em que eles são os condutores do próprio aprendizado. Os próprios alunos, eles sentem falta disso. Então, provavelmente, eu acredito na gestão do seu aprendizado. Então, acho que o aluno, ele tem que ser o autogestor da sua aprendizagem. Meu dia a dia, eu fico praticamente o dia inteiro na internet, né? Que eu trabalho como analista de suporte, então eu fico no trabalho, venho para a faculdade, em casa quando eu tenho tempo livre para fazer as lições, programar, mexer com o banco de dados. Então, minha vida é tecnologia. O que você traz para a sala de aula? Só o meu notebook, né, e o celular, que a gente usa porque é o curso, geralmente. Caderno só, assim, eu trago, nem tenho caderno, eu tenho uma agenda, que é algumas anotações, quando você não tem como ligar o notebook, ou você descarregou, é o que você faz as anotações. Mas quando alunos levam smartphones, tablets e laptops para a sala de aula, automaticamente desafiam um grau de atualização e de formação dos professores. Assim, docentes já estão sendo obrigados a se adaptar a essa nova realidade. E como que é o preparo do professor para usar essas ferramentas em sala de aula? Os docentes estão preparados para isso, na sua opinião? Eu acredito que essa é uma incógnita ainda, porém eu percebo uma inclinação maior do professor, uma abertura maior para o uso dessas tecnologias. Acredito que nós também, para a nossa atividade, a docência, é interessante porque nós também temos que lidar com outros meios e utilizar essas tecnologias. Como que essas ferramentas podem contribuir para a evolução da educação como um todo? Favorecer mesmo o aprendizado? Então, eu acredito que existem muitas possibilidades, inclusive para nós professores, e enriquecer alguns exemplos, alguns conceitos, algumas reflexões, inclusive engajar algumas discussões, por exemplo, por meio de redes sociais, por meio de grupos, poder expandir o nosso conhecimento, que não se prende apenas a uma bibliografia, pode se enriquecer com o uso de um vídeo, com o uso de um fórum, de um ambiente colaborativo. Então eu acredito nessas possibilidades e acredito que o aluno ele está mais receptivo a isso. Então por que não chamar a atenção desse aluno e conversar um pouco mais com o universo dele? Apesar de reconhecer que as tecnologias são importantes para o processo de aprendizagem, para Márcio Magalhães, elas devem ser vistas como meios e não como fim. O material humano ainda continua sendo o mais importante. O que faz a diferença é a tecnologia? Não, o que faz a diferença é o professor. Mas a tecnologia ela pode ajudar o professor a chegar mais próximo de um aluno que aprendeu, cresceu junto da tecnologia. A tecnologia faz parte da vida deles. O professor, filósofo e colunista Luiz Felipe Pondé leciona há mais de 15 anos em cursos do ensino superior e polemiza essa questão da tecnologia. Para ele, que nunca utilizou essas ferramentas em sala de aula, elas não fazem diferença no processo de aprendizagem. Eu não uso nenhuma tecnologia da educação, da informação em sala de aula, a não ser trocar e-mails com os alunos. Eu acho que o frisson com as novas tecnologias da educação é coisa de novo rico, sabe? Agora, acho que se você mora longe, tem uma aula à distância, vale. Não é que eu sou contra. Se você mora longe, se você não tem acesso físico, é bom como atividade complementar, como modo complementar de educação. Não é que eu acho que a gente tem que voltar à idade da pedra.
Mas nesses 15 anos que eu dou aula, eu continuo dando aula falando de Shakespeare como se computador não existisse. Depois do intervalo, os desafios do ensino à distância e modelos educacionais de outros países que podem servir de inspiração para o Brasil. Não saia daí! Outro grande desafio da educação no século XXI é o ensino à distância, que já pode ser visto em universidades e instituições de ensino do mundo todo. O passar, para mim, no caso como professor, de face-to-face, né, de presencial, para o online não é fácil. Ou seja, não foi fácil e não tem sido fácil. É um desafio. Eu não consigo nem imaginar para professores que deram aula, né, presencialmente toda a sua vida e depois tem que passar para online. Ou seja, eu tenho certeza que esse é um processo lento, gradual, mas que vai chegar, é inevitável. Para Campos, um dos fatores que atrapalham o ensino online é a dificuldade de acesso à banda larga, mas esse quadro vem mudando rapidamente. No aspecto da educação, a mudança vai ser radical. Por quê? Porque a banda larga é que propicia, por exemplo, você assistir vídeos pela internet, né, com qualidade. Vídeos sejam gravados, sejam vídeos ao vivo, né? E isso faz muita diferença nessa capacidade de interação. Segundo ele, o primeiro mito que tem que ser derrubado é que educação à distância é de má qualidade. E isso é um mito que já foi derrubado já há alguns anos nos países, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, por enquanto. Porque vai existir educação de qualidade, tanto à distância como presencial. É inevitável, já existe, na verdade. Quando essa aula, através de fórum de debate, é assíncrona e leva 2, 3, 4, 5 dias de debate, o aluno ele tem tempo para poder ler, para poder ir pesquisar algum assunto, se aprofundar antes dele contribuir, né? Então, o feedback que eu tenho de muitos professores e que passa comigo também, se eu dou o mesmo debate, vamos dizer, numa aula presencial, que dura 1h30, 1 hora, e esse mesmo debate construo numa plataforma de debate, por exemplo, normalmente, nessa assíncrona, o assunto é discutido muito mais profundamente. Apesar dos benefícios que o ensino à distância pode trazer, um dos desafios ainda é a interatividade. A grande maioria das boas universidades não consideram te passar um vídeo e para você assistir e depois responder como uma educação de qualidade à distância. Tá? Exige, sim, que as pessoas estejam conectadas, por exemplo, se vendo por plataformas de videoconferência, por fóruns de debate, mas ao vivo, né, que dure 2, 3, 4 dias, mas que as pessoas estejam interagindo, uma ensinando as outras. Então, se eu pudesse, vamos dizer, escolher uma palavra para dizer, vamos dizer, um modelo de sucesso, seria a interatividade.
Mas mesmo com modelos tradicionais de educação, alguns países em desenvolvimento estão conseguindo resultados satisfatórios em relação à educação. Na China, a taxa de escolaridade bruta do ensino médio passou de 39% para 62% entre 1999 e 2008. De acordo com o CIESP, a China investe menos de 4% em educação, uma proporção inferior à do Brasil. No entanto, vem obtendo resultados melhores do que os nossos. Para tentar descobrir o que tornou o sistema educacional chinês uma surpresa para o mundo e trazer as experiências para o Brasil, um grupo com 86 educadores brasileiros visitou o país. Em menos de 30 anos, ela fez um grande investimento na educação. Houve uma vontade maciça, governo, educadores, pais, as famílias, todos unidos para a melhoria da educação, porque todos entenderam que é a educação que vai fazer o crescimento de um país. Para reestruturar o sistema educacional, professores chineses de todos os níveis de ensino passaram por uma avaliação rigorosa. Se o professor não foi aprovado nenhuma avaliação, nenhuma dessas avaliações, com todas as oportunidades que ele teve, ele não pode lecionar em nenhuma parte da China. A mudança na educação, ela começa por isso, pela avaliação e entender que está errado o processo. Se enquanto não parar para pensar que nós estamos errados, que nós não estamos fazendo a coisa certa, nós não vamos conseguir mudar. Para Edna, no Brasil também já temos muitas ações positivas em relação à educação, mas ainda são muito pontuais. Escolas estaduais com ótimos gestores desenvolvendo ótimos trabalhos. O que precisaria acontecer? Que essas práticas positivas pudessem ser levadas para outros lugares do país, que foi o que eles fizeram. Depois dessa visita à China, que é um país tão grande, uma população tão grande, eles conseguiram, não é impossível fazer. Outro país que vem se destacando no cenário educacional mundial é a Índia. O professor e blogueiro Newton Campos passou um período no país e chegou a uma conclusão. O povo indiano é obcecado pela educação. Na Índia, até pelo aspecto religioso deles, eles valorizam muito conhecimento. Então, desde criança, numa favela, vamos dizer, na Índia, eu te dou um exemplo, tá? Enquanto talvez, eu imagino, numa favela no Brasil ou na Argentina, uma criança humilde, né, tenha como um ídolo de referência, né, um jogador de futebol, né, um atleta ou um cantor ou algo assim. Na Índia, uma criança já pequena, numa favela humilde, ela tem como referência um cientista, por exemplo. Te dou exemplos. A família inteira, vamos dizer, quando a família é humilde, ela se une para financiar uma educação de qualidade para 1 ou 2 membros. A família inteira, eu digo família de 30, 40 pessoas. Então, claro, como também os empréstimos são limitados, empréstimos educativos, a família se une, banca uma educação de qualidade em escolas de nível mundial, às vezes, quando podem, né? Quando não podem, uma escola de alto nível regional, e financiam e apostam, ou seja, todo mundo aposta pela educação. No entanto, segundo Campos, por causa da questão cultural, tanto a Índia quanto a China não são modelos de referência para o Brasil. A China pela questão do autoritarismo, né? E a Índia pela questão cultural, que por mais que possa parecer estranho, os Estados Unidos seria a nossa referência. No fim, é a nação mais parecida à nossa, né? Feita por imigrantes, por jovem, uma nação jovem, né? Então eu acho que ainda seria a principal referência. A seguir, o futuro da educação e o papel do professor no século XXI. Não saia daí!
De olho nas iniciativas de outros países, muitos governantes já fizeram tentativas de mudanças em algumas regiões brasileiras. Em agosto de 2013, a Prefeitura de São Paulo lançou o programa Mais Educação, que propõe a reorganização curricular e administrativa, ampliação e fortalecimento da rede municipal de ensino. Dentre as soluções apresentadas, algumas vão no sentido do avanço mesmo, ou um bom caminho, né? Como essa do professor, uma proposta de ter um professor polivalente, mesmo nos anos mais adiantados, é uma coisa que faz muita falta. A passagem do estudante do ciclo fundamental 1 para o fundamental 2, ela é muito abrupta, né? Então a criança tem 11 anos e antes ela tinha uma única professora, que era referência, que conhecia e tal, e de repente ela vai para um 6º ano e tem vários professores que não sabem seu nome, que mal a conhecem. Cada um dos professores está preocupado mais com a sua matéria do que com a turma, né? Ele não é professor da turma, ele é professor de matemática ou de português. Segundo Heleno, o fortalecimento dos ciclos é interessante, mas um dos grandes problemas da educação é a estrutura de divisão por séries. Seria necessário romper de vez com a estrutura seriada, né? Não tem porquê os estudantes ficarem separados por séries, né? Isso é uma estrutura que não atende mais às necessidades. Às vezes a criança, aos 5 anos, lê e escreve perfeitamente, e a outra vai ser aos 8. Não vai ser aos 5, nem aos 6, nem aos 7, mas vai ser aos 8. Não tinha um bom resultado, a reprovação, as notas, as provas. Pode ser que hoje o sistema escolar não esteja melhor do que estava há 20 anos, mas reeditar o que já não dava certo 20 anos atrás não é a melhor solução. Seria preciso avançar no sentido do século XXI e buscar soluções ainda mais inovadoras, avançadas, para os problemas que permanecem, né? De acordo com a socióloga, os avanços na educação são lentos por causa de uma estrutura que não facilita a transformação. A estrutura escolar ela é muito burocratizada pelas séries, pelas disciplinas, a hierarquia, professor, coordenador, diretor, o espaço, né, que é fechado, salas, corredores, etc. E vai se criando toda uma estrutura burocratizada para além da escola também. Um Ministério da Educação cada vez mais armado para criar índices, para depois dizer que o governo dele foi um sucesso, né, que vai espremendo e transformando a educação num refém dos burocratas. E como a filosofia da educação pode ajudar esse panorama a transformar, elucidar tudo isso? Eu acho que a filosofia da educação, isso é uma proposta minha de sala de aula que eu tenho, e é uma experiência muito construtiva que eu tenho, que é, um exemplo só, discutir com os alunos autores clássicos. Ao invés de ficar criando teorias sobre o ser humano, Shakespeare tem teorias bem melhores sobre o ser humano do que qualquer uma dessas modinhas que inventaram por aí. Nós, aqui no Brasil, estamos muito reféns da burocracia em geral. E isso acontece também nas instituições de ensino, é um reflexo, né? Então, não só da burocracia, vamos dizer, pública, mas também até da burocracia privada, né? Isso eu acho que diminui muito o ritmo da evolução, comparado a países onde as pessoas estão, vamos dizer, mais abertas à inovação. Isso freia muito a inovação. Outro fator que impede os avanços é cultural. Nós, adultos, pais, vivemos a escola, essa escola que está aí, é isso que a gente conhece, é aí que a gente se sente seguro. Então a gente vai cobrar da escola dos nossos filhos que seja do jeito que a gente estudou, daquele jeito que a gente conheceu, mesmo que a gente saiba que não foi bom pra gente. Sim. Mas é como eu sei me relacionar com a escola, eu espero isso, eu espero que a escola tenha aula de português, química, física, matemática, professores diferentes, notas, provas, boletins, né? Há uma cultura escolar desta forma que é difícil mudar também. Segundo Heleno, os movimentos sociais podem propor mudanças, como já está acontecendo em alguns países. Já existem movimentos sociais que estão crescendo, né? De educadores que gostam de crianças, que gostam de ensinar, que gostam de estar num ambiente de produção de conhecimento com crianças, mas não querem essa estrutura. Então estão criando alternativas. Movimentos de pais que não querem seus filhos nessa estrutura, estão buscando alternativas, às vezes até alternativas fora da escola, né? Vem crescendo esse movimento de pais que não colocam filho na escola, que já é um movimento muito forte nos países como Estados Unidos e que aqui está chegando. Diante desse panorama, a figura do professor ganha um novo papel. Agora ele pode ser um importante agente mediador de mudanças. Se você pudesse descrever o professor do século XXI, como que ele seria?
Ele seria um mediador de conhecimento, quer dizer, um facilitador, alguém que sabe orientar pesquisas mais do que transmitir conteúdos, e interessado muito no desenvolvimento humano, então ele está ali interessado na forma que os estudantes aprendem, e com isso ele se torna um pesquisador do desenvolvimento humano, um orientador das pesquisas que seus estudantes fazem. E ele é também um modelo de comportamento, porque eu acho que esse é um aspecto muito importante da educação, que tem sido deixado de lado, né, pelas avaliações, a ênfase nos conteúdos, né, que agora as pessoas estão se dando conta, as crianças precisam aprender como se relacionar, quais são os valores que realmente importam, e o modelo para isso é o professor. Eu acho que os alunos continuam esperando um bom professor, que sempre foi raro, né? Os alunos continuam esperando alguém que eles olhem, vejam que tem conhecimento, que tem autoridade pela realização do que ele faz, que seja uma espécie de modelo. Tem uma frase do Rubem Alves que diz que a revolução começa nos sonhos. Quem não for capaz de sonhar não é capaz de revolucionar. Quem trabalha com educação e não sonha, não pode trabalhar com educação. Mas para que as mudanças necessárias possam acontecer, governantes, professores, alunos e a sociedade em geral precisam se unir, sonhar e lutar para que a utopia se torne realidade.